Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba. Nós temos aqui esse quadro quinzenal, né, que é o Conexão EPC, no qual nós desenvolvemos temas aqui de forma um pouco mais aprofundada, né, que permeiam aí a questão psicanalítica, a teoria psicanalítica e os principais problemas que a psicanálise tem, né, para resolver, principalmente pensando aqui do ponto de vista da clínica. Eu quero falar hoje sobre um tópico muito importante que é muito explorado pelo Zimmermann, né? Na sua obra clássica, né? Manual de Técnica Psicanalítica, uma obra fundamental aí para a prática brasileira, dentro da questão brasileira, né? Dentro da bibliografia brasileira, que é o assunto posição narcisista, né? Então, o Zimmermann ele desenvolve aqui, como é peculiar ao trabalho dele, uma espécie de roteiro daquilo que a gente possa entender como a questão da posição narcisista, né? Como ali tendo como a semente, né, inicial justamente o período narcísico e como é que isso reflete na clínica posterior. Então é importante a gente primeiro lembrar que a questão narcísica, né, que a fase narcisista, que o período narcisista, ele é um ponto de formação, né, um ponto de desenvolvimento de todo ser humano, né, isso aí é uma questão, uma fase pré-edípica, portanto, né, essa é uma questão assim, super bem colocada pela psicanálise. Agora, ele começa a tratar então da questão de como esta posição narcisista pode vir a se tornar algo, não é, que seja tema de análise, portanto, que venha a ser algo mais similar, né, ao que a gente entende pelo narcisismo, pelo menos aí do ponto de vista do senso comum. Né? Então, ele começa dizendo o seguinte: a posição narcisista em sua forma original, que pode persistir no adulto, veja que ele coloca essa condicionalidade aí, caracteriza-se por uma total indiferença, né, entre o eu e o outro. Olha que interessante o uso desse termo, né, como esse termo vai aparecer depois no nosso vocabulário comum. O que significa a indiferença? Não é? O não entender a distinção, né? A incapacidade de perceber essa divisão. E é isso justamente que caracteriza, né, a forma narcísica mais habitual, do ponto de vista patológico, né, que é a indistinção. É o outro como alguém que está ali na posição de me servir. Eu não sei diferenciar entre o eu e o outro nesse ponto, né? Então ele diz aqui, sobretudo é fundamental destacar que a posição narcisista precede a posição esquizoparanoide, conforme Klein, né? Então vocês vejam como isso remete a um ponto muito longínquo, muito primevo, né? Da formação psíquica. Precede a posição esquizoparanoide, porquanto nessa, mercê das identificações projetivas, já existem relações objetais. Então ele está dizendo que na posição esquizoparanoide já existe essa relação com o objeto, né? Portanto, alguma diferenciação. Então ele está colocando no primeiro momento aqui, dizendo que a posição narcisista ela está antes, né? Ela é anterior, portanto, a esta capacidade de divisão, essa capacidade de distinção entre o eu e o outro. Ademais, segundo Klein, essa posição organiza-se como defesa contra as pulsões de ódio da inveja primária, enquanto a posição narcisista não se constitui originalmente a partir da agressão, mas sim como uma forma de assegurar e perpetuar a unidade simbiótica, discriminada e fusionada com a mãe. Então, percebam isso na clínica, a importância clínica disso, quando a gente vê fenômenos que estão intrinsecamente ligados à questão do narcisismo, como a hipocondria, né, como o vitimismo, usando o termo do mais próximo ao senso comum, né, como o fenômeno da arrogância, né, um fenômeno muito investigado ali por Freud, né, principalmente ali no Freud do meio dos anos 10, né, que é esse status posicional da figura narcísica, né, do projeto narcísico de sujeito, observado, portanto, a partir da fase adulta. Continuando, Zimmermann diz, na sua evolução gradativamente o sujeito vai adquirindo uma relativa diferenciação e autonomia, embora nunca exista uma independência absoluta em relação aos demais. Né? Sempre nessa dialética ali
do senhor e do escravo, sempre nessa dialética mais próxima da fusionalidade. Assim, pode-se imaginar um eixo relacional, no qual, em uma extremidade, há uma relação diádica, né, de dois, portanto, de natureza fusional indiscriminada, enquanto a outra extremidade é constituída por uma triangularidade, na qual os indivíduos estão discriminados entre si. Né, é válido a gente pensar também, dá para pensar nisso a partir da posição, né, onde o narcisismo se encontra frente à questão edípica que vem a posteriori, né? Então, quanto mais próximo estiver o sujeito do primeiro polo, mais enrijecida estará sendo a sua posição narcísica. E nesse caso, na situação analítica, sobressaem ao paciente adulto as seguintes características. Então ele começa aqui a colocar um ponto que é fundamental para a gente que trabalha, né, com os transtornos narcísicos, os transtornos narcisistas, que é um certo rol ali, né, de posições de afeto que se constitui, portanto, como um problema, abre aspas, né, como uma questão da psicanálise. Primeiro, uma condição de indiferenciação. Né? Você vê aquele indivíduo que tem uma certa dificuldade, né, de enxergar o outro para além de uma posição, o outro para além de um adendo, né, o outro para além de uma continuidade dele próprio. Né? Inclusive, essa indiferenciação que acaba aparecendo na indiferenciação quanto ao sentimento do outro, né? Do que o outro está sentindo, como o outro pensa, mas, sobretudo, um pensamento voltado, uma posição, uma relação libidinal voltada para dentro, né? Para o indivíduo, para si. Um permanente estado de ilusão, clássico da questão imaginária, né? Em busca de uma completude imaginária. Né? Isso aí para além da questão da fantasia, como é tratado por Lacan depois, né, da forma de sobreposição à realidade, de encaixe na realidade, aqui o que a gente tem é um estado de ilusão, né, um estado de separação mais profunda entre a questão simbólica e a questão imaginária. Uma negação das diferenças que todos temos em relação dos demais. Recomendo muito a leitura, inclusive do manejo dos transtornos narcísicos que o Zimmermann faz, que ele bate bastante no aspecto da negação, né? Que é uma característica, portanto, seminal ali do transtorno narcisista. Né? A presença da parte psicótica da personalidade, conforme a concepção de Bion, né? Que, segundo Bion, todos nós temos uma parte psicótica da personalidade que aparece, pode ou não aparecer em conformidade ali com os eventos e as situações que perpassam, né, as modificações de ordem psíquica, mas aqui ele percebe como uma constante. A persistência de núcleos de simbiose e ambiguidade, de troca, né, e de ambivalência nessas trocas também. Né? Uma lógica do tipo binário, ou seja, ou ele é o melhor ou o pior, típico da questão narcísica, sempre se comparando, né? Sempre se relativizando a partir dessa perspectiva. Uma escala de valores centrada no ego ideal, né, que é herdeira do seu narcisismo original, ou no ideal de ego, né, ou seja, nas expectativas ideais que os pais colocaram nele. Eu sempre gosto de pensar numa diferença mais essencial entre ego e ideal de ego, né, com relação a isso. Né, o que é uma perspectiva para a externalidade e o que é uma perspectiva para a internalidade. Apesar dos ideais, né, do ideal de ego, sobretudo nesse caso, ter vindo, portanto, de uma herança, né, que desembocará mais à frente na constituição psíquica do superego. Né? Há uma proximidade entre ideal de ego e superego. A existência de identificações defeituosas, né? E uma busca por fetiches e objetos reasseguradores de sua autoestima. É claro, né? Se ele está sempre numa relação de indiferenciação, ele também não indifere, né, a condição dele atual, as condições econômicas, etc. e tal, né, da sua própria perspectiva, da sua capacidade, portanto, de crítica, né, a capacidade de observação a partir da separação ou da desfusionalidade com o objeto. O permanente jogo de comparações, que eu já mencionei, e a frequente presença de um contra-ego sabotador. Eu acho super interessante que todo mundo tenha aí, vocês psicanalistas estão me ouvindo, uma relação mais próxima com o conceito não só de narcisismo, mas com o conceito de posição narcisista
dada a sua imprescindibilidade para as nossas questões de ordem clínica, né? Sobretudo hoje, onde a gente tem aí uma forte, ainda mais forte presença do imaginário, né, dentro do nosso cotidiano, graças às redes sociais e outras formas aí de comparação. Um grande abraço a vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até daqui 15 dias com mais um vídeo da série Conexão EPC. Um grande abraço.